ונחלה רוח ונחלה רוח ונחלה רוח השם. Bom dia. Bom dia a todos. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo. Hoje nós estamos no primeiro livro de Samuel, capítulo 3. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3. Continuar a nossa caminhada aqui. Oremos. Deus eterno, Deus querido, nós te louvamos, nós te agradecemos por estarmos aqui na tua presença, nessa manhã, por essa oportunidade, nós somos gratos, pedimos a direção do teu Santo Espírito, para que possamos compreender a tua vontade através da tua palavra. Nós queremos entregar tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus, amém e amém. Ok, vamos ler alguns versos, fazendo a introdução. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, verso 1, diz: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver. Estando também Samuel já deitado antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse: ele, eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel, e Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso ele disse a Samuel: vai deitar-te, e há de ser que, se chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e pôs-se ali e chamou, como das outras vezes: Samuel, Samuel. Eu disse: Samuel, fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele mesmo dia, suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começarei e acabarei. Ok. Tá bom até aí? Esse capítulo 3 trata exclusivamente do chamado de Samuel, que vai começar logo cedo, né? Semana passada nós vimos o jovem Samuel servindo a Deus, ali no tabernáculo. Não era ainda um sacerdote, porque era muito novo, mas já servia a Deus dentro daquilo que ele podia fazer. Vocês lembram lá de um exemplo que ele era porteiro lá do tabernáculo, né? E mesmo assim ele estava servindo ao Senhor diante de Eli. É interessante a gente perceber isso, né? Servindo a Deus diante dos homens, servindo a Deus diante de lideranças terrenas, né? Só que agora Deus vai efetivar o chamado dele, e o Samuel tem aproximadamente 12 anos de idade. Está com 12 anos de idade aproximadamente, quando ele vai ser chamado pelo Senhor, né? O versículo 1 diz que o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Percebe que
Há uma repetição disso também nos últimos versículos do capítulo anterior. O jovem Samuel servia a quem? Ao Senhor perante Eli. Então, essa distinção é importante a gente fazer, porque a gente precisa saber a quem nós servimos, ok? A quem nós servimos. Nós servimos a Deus perante pessoas. Porque isso é importante e nos ensina a nossa posição no campo espiritual. Servindo a quem? Ao Senhor. Mas Deus nos coloca diante de pessoas. A gente sabe que Eli não era um sumo sacerdote muito... não tinha uma boa avaliação diante de Deus, mas o jovem Samuel está diante dele, ok? É por isso que, independente do tipo de liderança, a gente sabe que as lideranças não são perfeitas, não falo só de mim ou das lideranças que a igreja tem, mas todas as lideranças espirituais em geral não são perfeitas, mas isso só vai funcionar, a gente só vai conseguir se a gente respeitar essa logística aqui, que nós servimos a quem? A Deus. Nós servimos a quem? A Deus. Ah, pastor, mas o outro não merece. Mas nós não servimos o outro, nós servimos a Deus. Ok? Nós fazemos para Deus. Estamos diante de lideranças terrenas, que não são perfeitas, mas quer dizer que essa imperfeição, qual é o limite? Lógico que tem coisas que são insuportáveis, não vai dar para ficar debaixo de certas lideranças. Mas a gente tem que ser razoável em relação a alguns problemas que existem nas pessoas. Tem coisas que não dá. Tem coisas que uma liderança espiritual é obrigatório ter, né? Requisitos que uma liderança espiritual tem que ter. Não tem jeito, não. Desonesto, não dá, né? Não dá. Mas o importante é a gente entender o seguinte: alguns níveis de imperfeições é natural, é isso que faz da pessoa ser humano. Perfeito só tem Deus. Então, se você for olhar e falar, não, tem que ser assim, 100%, igual a Jesus, não vai ser. Você não vai ter ninguém que vai ser igual a Jesus. Né? Se fosse igual a Jesus, não estava aqui. Então, as pessoas são limitadas, as pessoas têm problemas, as pessoas têm dificuldades. E a gente precisa entender isso, nos colocando numa posição de estar diante das pessoas, mas servindo ao Senhor. Essa lógica faz funcionar a nossa vida. Tudo bem? E é isso que esse primeiro versículo está nos dando. E o que fala também esse versículo é que a palavra do Senhor era de muita valia. Por que de muita valia? Porque não tinha. Você não tinha palavra. Porque nós estávamos aqui com um problema espiritual, porque a classe sacerdotal está com problema. Nós temos ali um sumo sacerdote que é omisso, um sumo sacerdote que já está desacelerando, né, na sua função, está igual funcionário público. Não estou generalizando, tá? O pessoal pensa que eu generalizo, mas não. Então já está numa situação difícil. Tem 2 filhos que estão aprontando tudo. A galera da igreja, todo mundo está sabendo. É como se eles estivessem nas baladas, depois eles viessem para o culto, para fazer a pregação. Os filhos do Eli. Eles ficam aprontando todos, depois eles sobem, bota a história sacerdotal e vão pregar. E a igreja está vendo tudo isso, mas o povo tem temor a Deus. Já foram até o Eli questionar, o Eli não fez o que deveria fazer, parece que ele está devagar, parece que ele está querendo proteger os filhos, porque parece que esse negócio de família parece que é mais importante. Cara, não, mas é minha família, é sua família, mas o que está acontecendo? Então, tira a sua família daqui e vai viver a vida de vocês e deixa o reino de Deus funcionar. É a lógica, né? Então, mas ele parece que está abrindo essa concessão para os filhos fazerem o que quiserem, e ele fala assim, não devia fazer isso, que não é bom, né? Mas está lá, né? Não entrega a carteira de trabalho nem a pau. Continua. Entende o que eu estou dizendo? Nós estamos só recapitulando o que nós vimos na semana passada. Então, a palavra do Senhor era de muita valia, ou no sentido, tinha tão pouco de Deus naquela época, que as pessoas ficavam desesperadas, né? Imagina, você não tem a revelação, você não tem a palavra de Deus para alimentar a gente. Imagina se você ficasse longe da palavra de Deus durante um ano, sem acesso, abrissem as Bíblias de vocês e tivesse tudo branco, assim, não vê nada. Se vocês fossem para um velório e não tem o cara lá para poder dar a palavra, para poder consolar a família. Se fosse fazer uma visita no hospital, não tinha palavra também.
No aniversário do crente, não tem também a Bíblia, não tem o que falar, não tem o que meditar. Vinha para o culto, a gente faria todas as coisas, mas não tinha Bíblia. Então ia ser bem esquisito. A gente não tinha mais esse consolo da Bíblia, né? O sustento da palavra, a direção da palavra. E é isso que estava acontecendo, é um período de escuridão. Por quê que é um período de escuridão? Os caras estão lá na posição. O sumo sacerdote está na posição, continua lá no lugar dele, continua recebendo o salário dele, entende? E os filhos também, né? Porque é uma coisa nossa entre a família, os filhos são sacerdotes, continuam, mas aí a igreja está morrendo. Aí a nação está morrendo porque não tem direção, então virou uma bagunça. Por isso que a palavra do Senhor era de muita valia, é como ouro. Estão procurando e não acham, entendeu? E não havia, aí olha o que o Samuel sustenta aqui no texto, não havia visão manifesta, não tem visão manifesta, não tem profeta, não tem a revelação de Deus, não tem direção, esse é o caos, né? Tempo de silêncio profético, porque Deus fica em silêncio. Se você vê o fechamento do Antigo Testamento, nós tivemos um silêncio profético, ok? Grandioso. E aí quando você fecha ali no Antigo Testamento e você começa até chegar em João Batista, não tinha nada mais. Estava aquela coisa, João Batista aparece no deserto pregando, dizendo, eu sou a voz do que clama no deserto. Então Deus foi para o deserto. Vocês lembram disso? Deus foi para o deserto porque não tinha lugar para ele no templo. E o João Batista dizia, eu sou a voz daquele que clama no deserto. Ele não estava dizendo que ele é o que clama no deserto, ele era a voz daquele que clama no deserto. Então aquela voz que tinha muitos anos que estava sem ser ouvida, né? De repente aparece na boca do João Batista, falando no deserto. Então é um tempo novo ali, de muito silêncio. Então o João Batista ele vem quebrar esse silêncio profético e vem trazer para o povo a voz de Deus novamente. E aqui a gente está vivendo um período bem parecido. Entendido isso? Por que esse silêncio profético? Vocês sabem. Silêncio profético, porque Deus não tem canal para falar. Por que o silêncio profético? Porque Deus não tem profeta. Porque tinha o ofício, ok? Tinha o ofício. Tinha a posição. Tinha tudo, mas não tinha o profeta, não tinha os homens de Deus, não tinham os sacerdotes. Então o mundo espiritual ficou parado, certo? Só estava vivendo só no mundo físico, não tinha acesso ao céu. E aí a nação começa a padecer em todos os níveis. O que a gente vai fazer? Porque não tem como a gente saber o que fazer. A gente sabe o que fazer e vai fazendo o resto da vida. A gente tem que saber o que fazer todo dia. Entende? O problema é esse. O pão nosso é de cada dia. Porque senão a gente comprava 1 milhão de pães e botava dentro de casa e a gente ficava comendo. Mas não tem como que esse maná apodrece. Esse é o problema do deserto. Não tinha como guardar maná. Porque o maná era a representação da dependência diária. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Hoje é hoje. Mas hoje e amanhã? Amanhã é outro pão. Amanhã não tem jeito. É outro pão que a gente vai comer. É aquele negócio de ter que ir na padaria de Deus todo dia, se quiser comer pão fresco. Então ninguém pega a revelação e joga debaixo do braço e caminha com ela direto pelo resto da vida, todo dia. Se você comer o pão de Deus hoje e não comer amanhã, se você não for na padaria de Deus amanhã, você está morto. Você está cego. Então, percebe? Você vai ficar cego, você vai ficar magro, espiritualmente você vai ficar desnutrido. Por isso que essa dependência aqui precisava de um canal fresco espiritual, para que Deus pudesse falar ao povo. Por isso que o texto diz, a palavra do Senhor era de muita valia, era como ouro, assim, você não achava, raridade, né? Raridade. Hoje você tem tanto recurso, você tem a televisão, tem muitos homens de Deus falando, mulheres de Deus falando, e muita gente não quer ouvir. Muita gente não quer ouvir. As igrejas estão com as portas abertas, tem muita gente que não quer ouvir. Tem livros hoje, né? Recursos na internet de ensino, cursos e cursos.
tem muita coisa boa. Pastor, mas tem muita coisa errada. Mas você vai ter que orar, você vai ter que ser um homem de Deus. Você vai ter que ser uma mulher de Deus para poder garimpar. Se você descobrir o que presta e o que não presta, né, nós somos ensinados, né? Reter o que é bom, né? Você vai experimentar tudo e vai reter o que é bom. É assim, a vida é assim. Se você não tiver uma inteligência suficiente para poder saber se conectar tudo e pegar o que é bom, então você não consegue andar com Deus. Tem que ser garimpeiro. Você pega aquela coisa, você fala, esse troço não serve, você joga para lá e isso aqui serve. É igual você pegar, procurar ouro. Você vai lá pegar a peneira, vai balançar, tem coisas que não é ouro, joga para lá e o ouro segura. É assim que a gente faz agora. Ah, mas eu não vou trabalhar naquela empresa lá, não. Por que não? Ah, porque tem ímpio. É um garimpo. Que você pode tirar coisa boa. Ah, mas o fulano. Ué, a gente tem que garimpar. A gente, de vez em quando, dá uma garimpada na igreja católica e a gente costuma achar uns ouros lá. Vocês acham que não? Ué, tem muito ouro. Por exemplo, devoção. Coisa que a gente não sabe fazer igual eles. A igreja católica é um lugar que chama a gente para devoção. Quando você chega na igreja, você sente que você está dentro de uma igreja. Ou não? O ambiente é assim, as pessoas tiram o chapéu, tiram o boné. A reverência é um ambiente que convida a gente para a devoção. Que está dizendo, isso aqui é uma igreja. Mas nem toda igreja evangélica, você chega e você sente que é um ambiente de devoção. Às vezes você parece que é um circo. Ou uma boate, ou não sei o quê. Não é assim? Então, assim, é uma coisa que a gente tinha que aprender com eles. Então, é também uma mina que pode tirar algumas coisas. Talvez o comprometimento, coisas que, por exemplo, hoje, uma igreja dessa tem, já chega a quase 500 membros, se junta, contar criança, vai passar de 600. E cadê as pessoas daqui? A igreja católica, você pode, mas está cheia de gente saindo até pelo ladrão. Do lado de fora estão em pé lá, mas estão lá. Então, a gente poderia aprender um pouco. A gente poderia aprender também com os mormons sobre missão, entrega de missão, né? Persistência, abrir mão do que tem para poder correr atrás das coisas de Deus. Poderíamos aprender, poderíamos, né? Poderíamos aprender com os judeus, né, ortodoxos, sobre disciplina. Poderia aprender com os espíritas sobre também estar conectado àquilo que você acredita. Poderíamos aprender com os espíritas que vão na sexta-feira lá bater tambor para os orixás deles, porque eles confiam neles e se entregam e estão lá toda sexta-feira. A gente poderia aprender com eles, ou não? Poderíamos aprender com os satanistas sobre fidelidade, sobre entrega total, sobre acreditar assim sem limite. Poderíamos aprender, ou não? Então, nós temos muitas coisas para aprender com várias pessoas. Podemos aprender com crime organizado. O PCC poderia ensinar a gente como se organizar. Cadeia de comando, né? Organização. Seja inteligente para entender o que eu estou falando, tá? Para depois você não falar, mas a gente tem que ser igual o PCC. Tá? Essa igreja não é um lugar para ignorante. Se você é ignorante, eu te arranjo uma igreja para você ir. Se você quiser ser ignorante, já te indico, e já falo com o cara que comanda lá. Então, se a gente aprendesse com o comando do PCC, né, como que a gente faz para poder obedecer a autoridades superiores, quando o cara fala uma coisa, o pessoal ouve, né, esses códigos de honra, né, essas coisas, a igreja podia aprender. Então, nós somos um povo que temos que aprender com todo mundo. O que vocês acham? Dói, mas é a realidade, né? Dói demais. Se a gente for ver assim, esse contexto, nós somos o povo de Deus, a igreja é o povo de Deus, isso aí não tem dúvida, é o povo de Deus. Né? Quem vai para o céu é a igreja. O judeu, se não se converter a Cristo, não vai para o céu, vai ficar só na terra mesmo. Então, quem vai para o céu é a igreja. Ok. Mas esse povo chamado igreja é o povo que mais precisa aprender sobre honra, sobre lealdade, fidelidade, compromisso. É o povo que mais precisa aprender. É o povo que mais precisa de escola. E a gente tem esse exemplo, claro, na Bíblia de Israel, que sempre foi uma nação desrespeitosa com seu Deus. Todas as nações ao redor, com os seus deuses, elas diziam o seguinte: ué, mas que nação é essa? Que Deus é esse que não consegue segurar o povo dele dentro da terra?
Que povo é esse? Que Deus deles abre o mar vermelho e lá na frente eles fazem um bezerro de ouro. É por isso que Deus fala através dos profetas, é pelo meu nome, vocês estão sujando meu nome, vocês estão jogando meu nome no lixo, as nações estão dizendo, cadê o Deus de vocês? Esse era o problema. Porque era o povo que recebia tudo, mas não cria. Atravessa o mar vermelho, os egípcios estão ali todos mortos ali, o mar vermelho chega lá na frente nas águas de Mara, a água está amarga, eles começam a reclamar. Está amarga essa água, mas puxa, quem abriu o mar vermelho pode fazer essa água ficar normal, doce. Entende? Então, é um povo difícil, viu? É um povo difícil. O povo de Israel, povo difícil, a nação que mais deu trabalho para o seu Deus. Cananeu não deu trabalho, os girgazeus, essa turma toda aí, né? Os babilônicos tinham os deuses deles, eles não davam trabalho para os deuses deles, eles acreditavam nos deuses deles. Mas o povo de Israel é difícil, até hoje, né? E a igreja é difícil até hoje. Mas a igreja é a igreja do Senhor? Infelizmente, Deus resolveu arranjar uma noiva muito esquisita. Uma noiva que é totalmente incompatível com ele. Incompatível. É um príncipe que casou com a gata borralheira. É isso. Ele está tentando levantar a gente e colocar uma roupa nova na gente. Essa é a realidade. Entenderam o que eu estou falando? Mas quando for ouvir o que eu falei, ouve tudo, tá? Então havia um silêncio profético, gente, nessa época. Versículo 1. A palavra do Senhor era de muita valia, naqueles dias não havia visão manifesta. Silêncio profético, em consequência dos últimos modelos de juízes e sacerdotes. Vocês lembram do livro de Juízes? O que essa turma aprontou? Vocês lembram? Se juntar todos os juízes, sobra pouca gente. Pouca gente. E aí está, e principalmente do sacerdócio exercido pela família de Eli. Nós estamos vivendo um caos. O povo está querendo ir para a igreja, mas não tem pastor. Ok? É um período de total escuridão espiritual. E Eli e seus filhos estão na posição, mas não tem revelação. Esse é o contexto, tudo bem? Sigamos. Aí no versículo 2, só estou preparando o território para a entrada do Samuel, tá? Versículo 2. Para a gente entender a importância do Samuel. Isso sucedeu naquele dia que, estando ali deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver. O que está falando aqui? Ele tem um problema oftalmológico, é isso? Ele tem esse problema? Porque o texto está dizendo que os seus olhos começavam a escurecer. Mas também nós temos um problema espiritual, porque isso aqui é análogo à condição dele, não é? Ele não está só escurecendo os olhos físicos, ficando velho. Ele também está escurecendo os olhos espirituais. Entendido? É isso que está sendo dito. Ele não podia ver, não está vendo nada. Ele não está vendo nem os problemas que os filhos estão causando para a igreja. Igreja no sentido do tabernáculo, tá? Ele não enxerga. E quem não enxerga como Deus enxerga, não dirige como Deus quer que seja dirigido. Né? Entendido isso? Para enxergar como Deus enxerga, você tem que entender que você vai ter que dirigir como Deus dirige. E isso que precisa acontecer aqui. Deus quer algo, o Eli não consegue mais entregar. E os filhos é a consequência e o reflexo do que ele é. Essa realidade aqui de silêncio profético, ela aparece em Amós também, capítulo 8, versículo 11. Olha para Amós. Profeta Amós, capítulo 8, versículo 11. O que foi dito? Eis que vem dias, diz o Senhor, Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E assim, notícia péssima, nós estamos vivendo esse tempo hoje. É por isso que nós estamos estudando isso. Nós estamos vivendo um tempo, isso é no contexto geral de igreja, nós temos tudo e pouca palavra de Deus.
Não é verdade? Os recursos estão melhorando, a logística está melhorando. Estou falando em contexto de igreja geral, entendido? Pastor, mas não tem igreja que está fazendo certo? Lógico, gente. Nós não estamos generalizando, estamos dizendo que, fazendo uma leitura geral de tudo, nós estamos vivendo um tempo onde a gente tem tudo. Nós temos tudo, menos a palavra. É pouca gente que está pregando a Bíblia. Tem gente que está pregando a vida. Tem gente que está pregando a vida dos outros. Mas a Bíblia é pouca coisa que está vindo. Você sabe disso. Você pode ver que está sendo reduzida a palavra na igreja e sendo substituída por várias coisas, vários movimentos dentro da igreja. E a gente acredita que é a palavra, mas assim, a palavra está tendo um lugarzinho bem no cantinho. Entende? Então isso está ficando um pouco perigoso, porque nós estamos crescendo, as igrejas estão crescendo muito. As igrejas estão ficando poderosas. Você tem igreja milionária. Então, antigamente você não tinha essas coisas. O povo milionário, pastor milionário, igrejas milionárias, que estão decidindo tudo. Estão decidindo o destino político da cidade, mas que tem pouca coisa de Deus. Por isso que o profeta Amós, alinhado com Samuel, está dizendo que viriam dias em que haveria fome sobre a terra. Pastor, por que você está falando isso? Por que você está falando que tem fome da palavra de Deus? Porque as pessoas estão cada vez piores. Por isso. As pessoas estão cada vez piores, os casamentos estão piores, os jovens estão piores. O país está pior, a política está pior cada vez mais. Vocês perceberam isso, não? Com toda a dificuldade que nós tínhamos antigamente, todas as limitações, todas as dificuldades, toda a violência, a gente sobrevivia. Hoje nós temos todos os recursos possíveis para os jovens de hoje. Todos os recursos. Todos os recursos. E o que está acontecendo com os jovens hoje? O que está acontecendo? O cara fala assim, o que eu fiz de errado que esse menino está fazendo isso aqui? Não é assim? É isso que os pais falam comigo. Pastor, o que eu fiz? Eu quero saber o que eu fiz. Que eu fiz tudo o que eu podia. E por que deu nisso aí? Porque a gente tem tudo, só que a gente não tem a palavra. É pouca palavra. É pouca prática da Bíblia no contexto de família. Hoje as pessoas não colocam a palavra dentro de casa. Às vezes os casais falam assim, pastor, nosso casamento não dá certo. Eu falei, é desobediência. Se colocasse a Bíblia no casamento de vocês, dava certo. Dava certo, é só colocar a Bíblia. Assim, simples. Alguém está desobedecendo esse negócio. Ou a mulher está desobedecendo, ou o homem está desobedecendo. Não está cumprindo a palavra de Deus. Mas está me fazendo raiva. Mas vai para a Bíblia ver o que a Bíblia fala sobre isso. Se você tem que rebater ou se você tem que orar pela pessoa. Não sei. O que está dizendo? Você lembra? Não sei. É por isso. As pessoas não colocam em prática. Entra aqui e sai aqui. Culto de domingo, você está falando. A galera, nossa, o culto foi bom. Mas cadê a prática? O cara desrespeita a mulher lá fora. O cara desrespeita, o filho desrespeita o pai lá fora. Saiu da igreja. Então nós não estamos colocando em prática. O que a gente não quer ouvir, a gente não está ouvindo, está faltando alguma palavra para ser pregada, ou nossos ouvidos estão fechados. Então a gente não vive a Bíblia. A gente está voando num voo que a gente não tem plano de voo. A gente não tem um manual. Nós estamos tentando conduzir uma máquina que a gente não usa o manual da máquina. A gente se joga nos casamentos, se joga nas relações, sem saber o que Deus diz a respeito dessas coisas. É por isso que está um caos. Você tem hoje quase 70% da população com problema psicológico. Você pegar num grupo desse aqui, quase 70% toma remédio. Inclusive o pastor. Toma remédio, alguma coisa, ou tem uma fobia de alguma coisa. Isso está acontecendo, porque nós somos uma geração que está tendo um problema. Problema familiar, problema casamentos, problemas com os filhos. Não estou generalizando. Nós temos problemas funcionais nas empresas. A gente está dentro da igreja. Então a gente tem a igreja, a gente tem os recursos, mas a gente não tem a palavra sumiu.
Entende? Então é a falta da palavra em tudo. As pessoas não cumprem. Nas empresas, o cara é crente, ele vai para a empresa trabalhar, ele não trabalha. Ele é crente. Ele chega atrasado. Ele falta, ele arranja atestado falso para estar na empresa. E crente. Esse crente é o quê? É um filho do Eli, é o filho do Belial. É o filho do Belial. Ele tá no templo, mas ele não sabe, ele não tem revelação. O crente não paga os outros, não paga a pessoa. Está devendo, irmão? Não vai pagar, não? Mas você não pegou? Mas é porque... mas como assim? Aí chega na igreja, estão me perseguindo. Não está perseguindo não, irmão, porque você pegou 2 vezes e não pagou. Só por isso. E aí é crente. Aí o pessoal fala, mas toca, né, pastor? É o filho do Eli. Mas canta, né, pastor? Mas prega, né, pastor? Mas como? É isso aí que está acontecendo. Nós estamos vivendo um tempo onde nós não temos aplicação da palavra. Por quê? Talvez a gente não está colocando em prática. Porque aquele que ouve a palavra e pratica é como alguém que construiu sua casa sobre a rocha. E o que está acontecendo é que hoje as relações, os casamentos, as empresas estão sendo construídas sobre areia. Por que falta? E não adianta ter recurso, não. Não adianta ter recurso, não. Antigamente você ia para as igrejas, ventilador rodando. Pastor, mas tinha sol do mesmo jeito antigamente. O sol estava aí do mesmo jeito. A terra é a mesma coisa. Quem envelhece é nós. A terra não envelhece, não. A terra não envelhece, não. Não vai para o sertão, é mais quente que aqui. Aí você vai no sertão, mais quente que aqui. Antigamente era ventilador. O povo vinha para a igreja. Os filhos vinham para a igreja. Não tinha dinheiro, vinha para a igreja. Não tinha carro, vinha para a igreja. Eu sou da época que, para você comprar carro, você tinha que ter dinheiro. Não é crédito em banco para poder fazer financiamento. Você tinha que ter dinheiro. O máximo que você comprava era uma bicicleta, barra circular, uma moto cinquentinha. Para você andar. Qualquer cara que tinha carro e vinha para a igreja. A gente não tinha computador e vinha para a igreja. A gente não tinha internet e vinha para a igreja. A gente vinha para a igreja. Ficava 50 anos nas igrejas. E hoje? Dá uma semana, o cara fala assim, essa igreja aqui não está boa, não. Vamos embora. Então nós estamos perdidos ou não estamos? Porque falta a palavra. Por isso que o texto está dizendo em Amós aqui, que eis que vem dias do Senhor que eu enviarei fome sobre a terra. Fome de quê? De que essa fome? Não fome de pão, nem de sede de água. É pior do que isso. Porque se tiver a palavra, você bate na rocha e sai água. Não é problema. Se tiver a palavra, você lança a rede para o lado, se debaixo da palavra, os peixes aparecem. Não é esse o problema. Agora quando não tem. Lembra que o Pedro falou assim, nós não pescamos nada hoje, mas sob a sua palavra, lançaremos a rede. Aí o peixe vinha. Então nós estamos vivendo nesse tempo de fome. A fome é essa. Esse vazio aí é esse. Vazio existencial. Toda hora no consultório, me ajuda aqui. Minha vida está um inferno, está acabando. Meu filho está assim, minha filha está assim, meu marido... É isso aí. É essa fome que nós temos. Que é a fome, não de pão nem de sede, mas de ouvir as palavras do Senhor. Entende? Sigamos, versículo 3. Aí, estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus. Olha, gente, é interessante que o autor aqui, que possivelmente é o Samuel, por quê, pastor? Porque vai ter um tempo aqui que vai falar da morte de Samuel, então vai ter outras pessoas escrevendo. Está dizendo que, estando Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, está falando de lâmpada natural, candelabro, né, as 7 lamparinas que tinha ali, cheia de azeite. O azeite tinha um tempo para poder acabar. Então, tinha um momento, o tabernáculo tinha que ter iluminação a noite toda, mas eles colocavam uma quantidade de azeite que durava quase a noite toda. Então, de manhã, o cara ia lá, colocava azeite de novo, o sacerdote ia acendia de novo. Mas ele está dizendo que nesse intervalo entre acabar o azeite e colocar o outro azeite, antes, né, que a lâmpada de Deus aqui que está falando é o candelabro do tabernáculo. Está falando de tempo, ok? Cronológico, está falando disso, cronos.
Antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, está falando de tempo baseado no tempo que o azeite vai durar para a lamparina ficar acesa. Mas está falando de quê também? Qual é a lâmpada que está apagando aqui? Entende? Está falando ao mesmo tempo. Então esse jogo de palavras aqui do profeta é o seguinte: antes que a lâmpada de Deus se apagasse, porque a lâmpada de Deus é o profeta, a lâmpada de Deus são os sacerdotes. É a única forma de continuar iluminando o povo. A lâmpada já está assim, ó, quase apagando. Ninguém já vê mais nada. Entende? Aí o povo começa a dar cabeçada. Imagina você estar num ambiente desse aqui à noite, apaga as luzes, aí começa a apagar. Daqui a pouco você não vê mais marido, você não vê mais filho, você não vê mais esposa, você não vê parede, você não vê problema, você não vê risco, você não vê nada. Então fica todo mundo em risco, porque a lâmpada está apagando. Entendeu? É isso que está acontecendo aqui. Está apagando a lâmpada, lamparina, candelabro, e está apagando a lâmpada que é o profeta. Entende isso? A profundidade do livro. E ele está apagando devagarinho. E automaticamente os olhos dele também já estão apagando, porque ele também não está vendo mais nada. Ele está ficando velho, não está enxergando mais nada. Já deve estar cheio de catarata também. Mas ao mesmo tempo tem uma catarata espiritual, que já dominou os olhos dele, e ele não vê mais nada, ele não vê o problema dos filhos, ele está cego, e está apagando tudo. Deus está sincronizando o apagamento profético com o apagamento da lâmpada lamparina. Entenderam isso? Entenderam? O texto está dizendo que o Samuel estava deitado. Samuel é novo, tem 12 anos. Onde estava a arca de Deus? Não podemos olhar isso a risco. Ele não podia estar deitado no local onde está a arca de Deus, porque o lugar onde está a arca de Deus é um lugar santíssimo. E no santíssimo só entra sumo sacerdote. Ele não é. Então a geografia, o local aqui não é esse que o texto está dizendo. Só está dizendo que ele está deitado ali no tabernáculo onde a arca de Deus está. Ele não está deitado nem no lugar santíssimo, que não pode entrar qualquer um. Ele não está deitado nem no lugar santo, que só entra sacerdote, e ele ainda não é. Ele está deitado num local separado, onde os sacerdotes e os levitas ficam ali, que são sacerdotes também. Entende o que eu estou falando? Que lugar é esse, pastor? É um pátio, onde é construído uma coisa que é chamada de... O local é como se fosse uma cela. Uma cela, que não quer dizer que é um lugar de prisioneiro. Uma cela, um compartimento, onde os sacerdotes dormem, certo? Guardando o tabernáculo, e ali o Santíssimo está lá com a arca, o lugar santo está aqui, e existe o local onde eles dormem. Só para a gente se localizar, tá? Senão daqui a pouco eu vou fazer uma pregação aqui que vai dizer que o cara está dormindo debaixo da arca. Não está. Entende o que eu estou falando? Por isso que o texto está dizendo, estando também Samuel já deitado, também porque tem mais gente dormindo. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, não é templo, porque nessa época não tinha templo, só tinha tabernáculo. O templo vai ser construído por Salomão. Onde estava a arca de Deus? Continuemos. Vamos para o versículo 4. O Senhor chamou a Samuel. Aí começa o chamamento de Samuel agora. O garoto tem 12 anos. E Deus vai chamá-lo. Mas ele nunca ouviu a voz de Deus. Não tem experiência nenhuma com Deus. Ele só conhece uma voz. A voz do Eli. A única voz que chama ele, que é autoridade sobre ele, é o líder dele, que é o Eli. Então a única voz de comando que ele tem é do Eli. Então o Senhor chama Samuel e disse, ele, eis-me aqui. É o que ele fazia com Eli. E ele correu a Eli, lógico, e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei. Torna a deitar-te. E foi e se deitou. Tem alguns motivos aqui que levam a gente a entender por que Samuel compreendeu que aquela voz era a voz de Eli. Umas coisas simples de entender. Número 1, porque ele era a liderança direta dele. Ele era o único que podia convocá-lo dessa forma. Samuel, Samuel! Era um menino que fazia as coisas por Eli. Ele servia o Eli. Então ele falou, ele que me chama, é ele que manda em mim, é ele que é meu líder. Então, por isso que ele entendeu que era Eli.
Segundo, é que o quarto de dormir era próximo ao do sumo sacerdote, né? Já era idoso e já não enxergava bem, provavelmente Samuel estava ali para ajudá-lo em algumas coisas. O cara que está lá de noite, né, com a bexiga cheia. Samuel, eis-me aqui. Aí está arrastando o velho lá para fazer as necessidades fisiológicas. É isso, ele servia isso. Ele fazia esse tipo de coisa, né? A gente está conjecturando, mas é isso aí. Terceiro, conforme o versículo 7 que a gente vai ver, o Samuel não conhecia Deus. Ele só conhecia a voz do líder. Então percebe, ele conhece a voz do líder e agora vai conhecer a voz de Deus. Entende? Ele acostumou a conhecer a voz do líder e daqui a pouco ele vai ouvir a voz de Deus. Então, existe um período de maturidade onde a gente tem que aprender a ouvir a voz de Deus. A gente vai continuar ouvindo a voz do líder, mas a gente vai aprender a ouvir a voz de Deus. E aprendendo a ouvir a voz de Deus, a gente vai saber quando é que o líder está falando coisa errada. Deu para entender ou não? Se a gente não amadurecer e ficar ouvindo só a voz do líder, e não aprender a ouvir a voz de Deus, nós vamos ficar perdidos. Problema de igreja, que a maioria das igrejas, talvez por culpa do próprio líder, que não ensina o povo a ouvir a voz de Deus, só ouve a voz do líder. Não amadurece. Aí quando o líder começa a pagar, quando o líder começa a ficar velho, quando o líder passa a não enxergar, o povo também não enxerga mais nada. Então, o período de ouvir só a voz do líder é por um tempo de imaturidade. Menino. Menino é menino. O líder está aqui, você faz... mas você aprende a ouvir a voz de Deus. Aí você começa a ouvir a voz de Deus. E aí você vai comparar a voz de Deus com a voz do líder, e às vezes o líder está falando uma coisa que não tem nada a ver com a voz de Deus. Aí você vai falar assim, esse líder não é líder não. Mas por quê? Porque Deus não falaria isso. Deus não ia tomar meu dinheiro todo. Deus não ia fazer isso comigo aí, de ficar me xingando, assim, me ameaçando, né? Querendo me jogar no inferno. Deus não falaria isso comigo. Deus não contaria essas coisas para mim ficar perdido aí, com medo, né? Com insegurança, percebe? Quando você sabe ouvir a voz de Deus, significa que você foi emancipado. E não é que você não vai ter a voz do líder, só que você vai saber quem é que está falando, quem é que está falando. Isso que é bom, né? Aí o líder fala uma coisa, aí você confere com a voz de Deus, aí você fala, é líder mesmo, você é líder. Aí o líder fala uma coisa e você confere com a voz de Deus, aí você fala, oxe, bateu isso aí que eu acredito. Percebe? Samuel não conhecia o Senhor. E o quarto motivo é que a voz do líder ou da liderança trabalha na mesma frequência da voz de Deus. Esse que é o problema. Por isso que a gente confunde às vezes. Na mesma frequência. Porque Deus usa o líder para falar. E aí, quer dizer, são vozes que trabalham no mesmo nível. Só que é uma frequência que carrega duas vozes. Aí você fica ali, então a voz de Deus, aí o profeta está falando aqui, Deus está falando através do profeta, Deus fala através do profeta. Mas tem momento que o profeta, ele mesmo está falando. Não é Deus que está falando, é porque as vozes elas trabalham na mesma frequência. E você tem que saber separar. Já viu aquelas trilhas assim de música que tem assim, quando é estéreo, tem uma linha assim, um gráfico em cima e um gráfico embaixo, vocês já viram? Já viu isso? Viu no gráfico assim, tem aquela parte de cima e a parte de baixo, quando é estéreo. Ok? Então você vê, elas trabalham na mesma frequência, as duas vozes. Mas aí você tem que saber discernir. Deus falando, porque quando tem profeta, tem líder que fala por si mesmo. E aí você tem que ter misericórdia da vida dele e falar assim, entendeu? Ele falou assim que você não vai comprar aquele carro vermelho. Aí você fala, mas isso não é voz para líder ficar falando, eu não fico, né? Vou comprar carro vermelho, vai. Aí a gente fica só nesse negócio, achando que toda vez que o líder fala, é porque Deus está falando. Não posso comprar esse carro vermelho. Não posso ir na praia da Bahia. Eu tenho que ir na praia lá em no Pernambuco. Porque o líder falou. Aí você fica assim. Compra uma casa aqui, uma casa ali. O líder falou. Aí você fica assim. Aí você vira escravo.
E é isso que alguns líderes falam. Escolhe para a gente o que a gente faz, o que a gente veste, o que a gente come, com quem que a gente namora, qual bar que a gente compra, qual carro que a gente compra, qual pneu que coloca, se é radial, se é pneu fino, e vai falando. Aí você fica ligando para o líder e perguntando para ele. Estou pensando aqui em fazer uma viagem, o que você fala? Baixo Guandu ou Marilândia? Aí você vai. Tem gente que adora isso. O que eu tenho com isso? Não, porque eu estou entendendo que é Deus que está falando. Né? Não. O cara começa a interferir na sua vida, se meter na sua vida, controlar a sua vida, dizer o que você tem que fazer. Você não tem vida mais. Você não tem vida mais. Seu salário tem que entregar tudo, hein? Seu carro também, entrega o carro. Carro. Tá bom, entrega a moto, entrega o carro, entrega tudo. Passa dificuldade, não paga o aluguel hoje não, hein? Eu já vi isso, tá? Eu já vi. Você tem que usar a sua fé hoje. Por quê? Esse dinheiro que você tem no bolso aí, eu sei que você está com dinheiro no bolso para pagar seu aluguel. Já viram isso? Ou só eu que já vi? O dinheiro você tem que pagar seu aluguel. Você vai entregar aqui hoje no altar de Deus. Rapaz, o cara está lá só com o dinheirinho do aluguel. Aí depois, quando o dono da casa lá ficar com raiva, você vai falar que é o diabo. Vai falar assim, é o diabo que se levantou contra mim, que o dono da casa está querendo me matar. Isso é coisa de igreja, gente. Isso é um circo, às vezes é um circo de... E fica todo mundo assim, você não tem fé. Você não tem fé, por isso que você não entregou. Não é? Aí dá o aluguel, dá o dinheiro da consulta que você tem que pagar para o seu filho, tratamento de dente dele, o menino está com o dente caindo, e o pastor está gordo com o seu dinheiro. Não é isso que tem nas igrejas, eu só estou constatando. E a galera fala, amém. Porque você achou que aquela voz era de Deus, mas nem sempre. Porque você está falando da vontade dele mesmo. O profeta não tem autorização para falar toda hora, não, irmão. Tem que falar quando Deus manda. Ué, como assim? Vocês viram o conselho aqui do profeta? Faz o que você quiser. O que tiver no seu coração, você faz. Se tiver no coração, você faz, Davi. Natan falou com ele. Faz. Deus falou, não, você não vai construir templo nenhum. Não, o profeta falou, mas o profeta Natan falou que podia fazer. Você não vai construir templo, você vai construir seu filho. Percebe? Precisa explicar mais? Não estou falando que você tem que ser cético, eu só estou dizendo que você precisa ouvir uma voz. Se você aprender a ouvir essa voz, você vai saber quando essa voz não é a de Deus. Se você entender a voz de Deus, ouvir a voz de Deus, orando, jejuando, buscando, estudando a Bíblia, conhecendo o caráter de Deus, quando você ouvir qualquer voz errada, você vai falar assim, isso não é voz de Deus nada. Isso é discernimento. O cara está falando lá, você fala, não é de Deus não, irmão. Por quê? Porque Deus não faz assim. Deus não fala assim. Você tem que largar sua mulher, hein? Casar comigo. Já vi revelação assim também, tá? Tem essas coisas. Isso é o centro de discussão dentro de igreja, que o cara falou lá, que não sei o quê. E aí você tem que casar. É porque vocês são novos ainda, vocês vão ver muita coisa indo por aí. Então tem essas coisas. Tem essas coisas. Podemos seguir? Vamos. No versículo 6, o Senhor tornou a chamar outra vez Samuel. Samuel se levantou, foi a Eli, porque não conhece a voz de Deus, e disse, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse, não te chamei. Não te chamei, filho meu, torna a deitar-te. Versículo 7. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, está enfatizando por que ele está indo a Eli, porque ele não conhece a Deus. E por isso que ele está agarrado na voz do profeta, mas ele precisa da emancipação. Ele precisa aprender a ouvir a voz de Deus. E isso é evidente, que o próprio Eli está dizendo, não fui eu que falei. Não, mas não fui eu. Quem dera, né? Se os profetas fizessem assim, né?
E o Senhor tornou a chamar outra vez Samuel, e se levantou e foi ali e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, filho meu, torna a deitar-te. Versículo 7. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Nunca ouviu a voz de Deus. Samuel não tinha ainda nenhum contato com Deus pessoal. Ele servia a Deus perante Eli, mas ele não conhecia esse Deus. Ok? Não conhecia esse Deus. Como algumas pessoas na Bíblia que serviam a Deus sem conhecer a Deus. O povo de Israel mesmo não conhecia. Só sabia que Deus era Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Só sabia isso. Não sabia nada de Deus. Então Moisés, ele abre esse advento de conhecer Deus, porque quando ele olha para a sarça ardente, Deus fala: não chega para cá, que você chegar, você vai ter problema, porque a terra aqui é terra santa. Ele arranca as sandálias e, de repente, Deus fala: eu sou o Deus dos teus pais. Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Aí Deus começa a esmiuçar isso para ele. Aí nasce a relação que Deus queria com os homens, que era se relacionar com as pessoas, pessoalmente. Ele não conhecia Deus. E agora Moisés vai ensinar o povo a conhecer a Deus. Versículo 7, porém Samuel não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Servia ao Senhor diante de Eli por obediência, mas não por conhecimento. Certo? Versículo 8, o Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez. E ele se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Viu como que a voz é parecida? É parecida, viu? Mas não é, né? Parece, mas não é. Então entendeu Eli, agora ele entendeu que o Senhor chamava o jovem. Aí ele falou: ih, rapaz, Deus está chamando esse rapaz. O chamado de Samuel, sendo identificado por Eli no terceiro momento, porque chamado é assim, chamado não é assim, pô, é um processo. Não dá para, não, calma lá, tem que ser confirmado. E o Eli entendeu que o Senhor chamava o jovem. E agora ele está com um problema. Porque ele está sentindo que não é ele mais que só que ouve a voz de Deus. Ele começou a perceber que Deus está com vontade de falar através de outra pessoa. Aí lascou. Esse é o problema de algumas lideranças. Não saber lidar com isso quando descobre que Deus pode falar através de outra pessoa. E quando você descobre que Deus pode falar através de outra pessoa, você perdeu o seu monopólio. Você perdeu o seu poder. Que alguns pastores acham que Deus só fala através deles. Que eu sou o cara. Mas quando a galera começa a perceber que Deus fala através de outros, e ele também começa a perceber que Deus fala através do outro, e o outro tem 12 anos de idade, aí lascou, né? Isso mexe com o ego de qualquer pregador, viu? O que é isso, rapaz? Um moleque de 12 anos de idade, abridor de porta, ouvindo a voz de Deus. Aí você imagina o que está acontecendo dentro do Samuel aqui. Ele falou: puxa vida, eu não sou mais o cara. Eu não sou mais a Coca-Cola do deserto. Eu estou percebendo que Deus pode levantar alguém. O quê? É isso que está acontecendo. Ele entendeu que o Senhor chamava o jovem. Versículo 9, por isso, ele disse a Samuel: vai deitar-te, e há de ser que se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi, se deitou no seu lugar. Como é que dorme, gente? Vai ficar com o olho aberto a noite toda, né? Samuel foi chamado no momento em que ele estava dormindo. E acordar no meio da noite não é confortável. Podia ser outra hora, com sol quente, né? Mas está sendo num momento desconfortável. Desconforto é a essência do chamado. Desconforto é a essência do chamado. Não é do jeito que a gente acha que vai ser. Deus vai vir, vou estar na praia, de boa, sim, né?
E aí eu vou tranquilo. Não, sempre vai ser difícil você responder para Deus. Sempre vai ser difícil. Você vai ter que deixar algumas coisas que você gosta de fazer. Por isso que dormir é bom, não é? Aí você está dormindo assim, Deus. Aí você está olhando para a cama e Deus te chamando. Então o chamado é isso. Às vezes a gente acha que vai ser mole, mas não é mole. Você sempre tem que abrir mão de alguma coisa que você gosta de fazer. Entendeu? Se não for, não é chamado. Não é confortável, gente. Você fala, eu gosto tanto de trabalhar com esse negócio, rapaz. Parece que eu nasci para isso. Aí Deus fala, mas não vai trabalhar mais não. A partir de agora você vai trabalhar para mim. Às vezes você fala, puxa vida, eu gostava de ficar só no final de semana na praia. Eu falei, mas não vai não. Você vai ter que fazer escola dominical. Vai ter que ser professor dela. Não é? Mas... Entende? Eu gostava assim, né, de não ter compromisso com nada. Não gosto de gente, né? Mas agora você vai aprender a gostar. Você vai ter que apertar a mão de todo mundo. Mas tem um cara que eu não gosto. Mas eu gosto, aí você vai ter que aguentar. Mas eu não perdoo, mas agora você vai ter que perdoar. Você vai ter que perdoar. Puxa, mas você vai ter que suportar. Isso é chamado. A gente não faz o que a gente quer. Vontade a gente tem de fazer um monte de coisa. Matar. Vocês não têm, não? Nunca tiveram? Só eu cometo esse pecado. O cara te faz uma raiva, você não dá vontade de sumir com ele, não? É só eu que confesso, né? Mas aí Deus fala, vai lá e mostra os dentes para ele. Pai do Senhor. Você nunca teve que abraçar assim? Alguém que roubou seu dinheiro? Pegou com você 5 mil, não te pagou? Aí Deus fala aí, está aí de novo. Vai lá, porque aí o pastor fala, abraça o irmão que está do seu lado. Você olha a cara do maldito assim. Você está doido, moço. Dá vontade de beber água. Você acha uma criança, você pega no colo, você inventa alguma coisa. Tem uns espertinhos aqui, é o seguinte, que não gosta de abraçar, eles agarram nas mulheres deles, assim, ó. Você fala, aperta, dá um cumprimento, o irmão que está ao seu lado, ele vai na mulher e dá um beijo, fica pendurado no pescoço da mulher, balançando assim, a mulher, o cara está lá assim, esperando. Eu vejo direto, daqui de cima eu vejo tudo. Ele abraça o filho, a mulher, mas não abraça ninguém perto, não aperta a mão de ninguém. Ixi, direto isso. Mas a mulher está agarrada com a mulher o dia inteiro. Não estou dizendo que não tem que fazer isso, mas a válvula de escape. Procura uma criança para pegar no colo para não ter que apertar a mão do irmão. O outro fala, é meu filho, rapaz. Fala, deixa que eu pegar ele no colo. Esse menino que você pegou é meu. Isso é coisa de igreja, né? Então nós temos aqui o Eli dizendo para ele se deitar. E quando Deus falar, chamar, você vai dizer para ele, ó, eis-me aqui. Ele deitou. Deitou. E é interessante que aqui o líder, ele está fazendo uma coisa importante. Ele está transicionando o menino para Deus. Não é? Alguma coisa boa está acontecendo aqui. Ele falou, cara, quando você ouvir a voz, não precisa vir atrás de mim, não. Eu falei, mas estou acostumado a vir aqui direto, né? Eu falei, mas quando você ouvir essa voz de novo, você vai direto nele. Aí sim. Pode ir? Pode, vai direto nele. Ele vai falar com você direto. Mas foi, ele vai falar com você. Deus vai falar com você direto. Ele fala com você direto, né? Você não precisa de mediador, não. Então essa é a função de um líder, né? Quando as pessoas vêm a eles devem encaminhá-las para Deus. Amém? A gente vê também que ao mesmo tempo Deus está observando Samuel, indo a Eli. O Eli não é gente boa, mas ele vai a Eli em obediência. Por isso Deus está olhando para o menino e falando, esse menino é bom, viu? Continua servindo e honrando o líder. A prova de submissão, né, obediência que foi enxergada por Deus em Samuel.
Versículo 10. Então veio o Senhor e pôs-se ali. É interessante isso aqui, Deus veio. E chamou como das outras vezes, do mesmo jeito. Samuel, Samuel, disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. Samuel fez conforme a orientação do Eli. Apesar dele estar enfrentando um processo de decadência, o Eli está sofrendo essa decadência, parece que ele está tendo uns lapsos aqui de sobriedade, né? Quando ele manda o menino ouvir Deus. Versículo 11, então disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tirarão ambos os ouvidos. O que Deus está dizendo? Ele falou assim, os ouvidos de vocês tem tempo que vocês não ouvem um barulho bom profético, não é? Ele falou, tem tempo que vocês não ouvem, porque estava calada a voz de Deus. Entendeu? Então ninguém ouvia, estava todo mundo assim, tranquilo, estava descansado, né? Ele falou, vocês estão tão acostumados a ficar com o ouvido profético em silêncio, que Deus está dizendo aqui, no versículo 11, eu vou fazer uma coisa em Israel. Qual coisa é essa? O que vocês acham que ele vai fazer em Israel? Vocês estão achando que a coisa, ele vai fazer duas coisas, vai ser dividido aqui nos versículos. A primeira coisa que ele vai fazer em Israel é levantar uma voz profética, com um som estrondante. Ele falou, vocês estão em silêncio, eu vou colocar um cara agora para falar que vocês vão ficar surdos. Vocês vão ver o ouvido de vocês ficar assim, de tanto que eu vou falar agora. É a primeira coisa que ele está dizendo aqui, ó. No versículo 11, vocês vão entender a partir do versículo 12, que a primeira coisa é essa, vou fazer uma coisa. O que ele vai fazer, em primeiro lugar, não é punir os filhos de Eli, não. A primeira coisa que ele vai fazer é levantar o alto-falante dele. Ele falou, agora vocês vão ver, eu vou botar um amplificador profético na orelha de vocês, eu vou falar de um jeito, vocês vão tremer, eu vou falar tão alto para vocês, a minha voz vai, vocês vão ficar com o ouvido assim, igual que você passa perto de um carro de som, você fica com o ouvido doendo assim, né? Turma que já foi muito na boate, que saía de lá com o ouvido assim, tinindo, é isso aí. Ele falou, e essa voz profética é dele, é do menino, que vai virar um profeta. Ok? Por isso que ele disse isso. Eu vou fazer uma coisa em Israel. Eu vou acabar com o silêncio profético, vou levantar um profeta, e o menino está ouvindo. Deus está falando sobre o seu primeiro ato, que seria levantar uma voz profética num tempo de silêncio. Entenderam isso? A voz profética de Samuel vai provocar zunido nos ouvidos das pessoas que estavam há muito tempo sem ouvir a voz de Deus. Olha para o versículo 12. Naquele mesmo dia, aí ele vai fazer a segunda coisa. Percebeu? Então, uma coisa grande que ele vai fazer é levantar o Samuel. No versículo 12 ele fala a segunda coisa. Naquele mesmo dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado contra a sua casa e começarei e acabarei. Aí, por que ele está falando isso? Porque é o segundo ato dele, que é julgar a casa do Eli. Deus está fazendo aqui, dando uma revelação para uma criança novinha, de 12 anos de idade. Olha que grande revelação para uma criança de 12 anos. Porque Deus está inaugurando o ministério de Samuel agora. Entende? E como é que Deus está... Por que Deus está falando aqui para o Samuel que ele vai levantar uma voz que vai unir os ouvidos? Por que Deus está falando para Samuel que ele vai punir a casa de Eli? Porque ele não pode fazer nada disso sem falar para um profeta. É o princípio. Ele não pode fazer nada, é isso mesmo, não pode, é princípio. Deus não fará coisa alguma sem revelar antes para os seus profetas. E para ele fazer, para ele punir a casa de Eli, ele precisa ter um profeta para ele falar primeiro. Como esse profeta não estava pronto, a casa de Eli ficou à vontade. Entendeu? A casa de Eli estava ali, tal, não sei o quê, porque Deus não fará coisa alguma, porque não tinha profeta. Porque Deus usa o profeta para dizer o que vai acontecer primeiro.
Como não tinha profeta, não tinha profecia, não tinha homem de Deus, não tinha mulher de Deus, não tinha nada, Deus não podia estabelecer juízo sobre nada. Entenderam ou não? Então vamos para Amós capítulo 3, versículo 7. Vamos entender o princípio. Amós 3, 7, por favor. O que está escrito aqui? Certamente, porque é um princípio. O Senhor Deus não fará coisa alguma. Por quê? Porque Deus não é covarde, gente. Deus não é covarde, não. O que está acontecendo, o que vai acontecer com o mundo, está sendo anunciado pelos profetas já tem tempo. Vocês acham que Deus chega fazendo as coisas assim? Deus, Ele faz, mas Ele avisa primeiro. É isso que Ele está dizendo aqui. Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Ok? Então, por isso que Ele não fez nada com os filhos de Eli? Por isso. Porque não tinha um profeta para Ele falar primeiro. Porque não tinha um profeta para Ele estabelecer a plataforma de juízo. Porque não tinha um profeta para botar o dedo na cara do Eli. Porque não tinha um profeta para colocar o dedo na cara dos filhos dele. E agora ele tem. Agora ele esperou o menino crescer. O menino está pronto com 12 anos de idade. E falou, agora eu tenho meu profeta. Agora eu vou fazer. Entende isso? Vamos ler na versão King James, Amós 3,7. Versão King James, ainda Amós 3,7. Olha como que diz. Com certeza, é o mesmo texto. Adonai, o Senhor soberano, não realizará nada sobre a terra sem primeiro revelar o seu desígnio aos servos escolhidos, os profetas. Está mais claro isso? Isso é um princípio espiritual, Deus não vai fazer. Agora, tudo que Deus fizer na terra, Ele vai falar antes. Por isso que culto é um trem perigoso. Culto é um negócio perigoso. Porque o culto é o prenúncio daquilo que Deus vai fazer. Esse é o problema. E o cara está falando, você fala, ai. Entende? Então, assim, tanto as coisas boas como as coisas ruins. Porque Deus tem esse compromisso. Por que Deus colocou o João Batista para pregar antes? Por causa desse princípio. João Batista está lá, arrependei no deserto, arrependei. Por quê? Por causa disso. Por que vinha o Elias falando, até quando vocês vão coxar entre dois pensamentos? Por causa disso. Todos os profetas vieram por causa disso. Entenderam isso? Tudo bem? É coisa séria. Versículo 13. Porque eu já lhe fiz saber, ele falou, que julgarei a sua casa para sempre. Ele falou, já falei com ele. Que eu vou julgar a casa dele para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia. Porque fazendo-se seus filhos execráveis, não os repreendeu. O problema dele foi esse. O problema dele, não estou cobrando dele uma coisa... eu não estou cobrando dele o pecado dos filhos. Eu vou cobrar dele o que os filhos fizeram e ele não puniu. Esse que é o problema. Entendeu? Deus não está cobrando dele o pecado dos filhos, porque Deus não vai fazer isso com ele. Ele falou, mas eu vou cobrar de você a autoridade que você tinha sobre os seus filhos, a posição que você tinha como juiz, a posição que você tinha como o cara que cuidava da nação de Israel, porque só tinha ele era o sumo sacerdote, ele era o barãozão que sentava no trono, não é não? Ele falou assim, você estava com o poder na mão, você deixou seus filhos fazerem o que quiser, os seus filhos ficaram para lá e para cá e aprontando, todo mundo avisou você não fez nada, então é por isso que você vai pagar. Porque quando a gente tem que fazer e a gente não faz, a gente peca. Isso é omissão. Você está ali com o braço cruzado. O cara está falando coisa de você, o que eu falo sempre na igreja. Às vezes vocês são crentes, o cara fala mal da igreja metodista perto de vocês, você fica assim, você não é da igreja? Você vai deixar alguém jogar pedra no seu telhado? Primeira coisa que eu faço é defender vocês. Eu não procuro saber os problemas de vocês, não. Quando vem gente para falar, o Joãozinho da sua igreja, eu falo, sim. Mas fulano, cara, o negócio é o seguinte, cara é membro da minha igreja, esse é problema meu. Aí eu vou tratar com a pessoa, agora eu não vou ficar ouvindo conversa fiada dos outros, não. Não, a igreja acaba. Primeira coisa é fazer a defesa. Você está falando da minha igreja, cara. Lava a sua boca, você já foi lá.
Ah, mas não tem que aceitar, porque quando você cruza os braços, pastor, fulano falou mal da igreja. Você falou o quê? Eu não falei nada. Eu falei, então, o problema não é o cara que falou, o problema é você que ouviu e ficou calado. Você é omisso. Você estava lá para isso, para fazer defesa. Você estava lá para isso, para defender os nossos valores. Você estava lá para isso, para defender a bandeira que a gente defende. Mas você não, né? Você ficou lá com o bracinho cruzado, o cara está descendo a lenha. É como falar mal dos seus filhos e você ficar lá quietinho. Ué, como assim? Ué, vamos resolver isso. Entende o que eu estou falando aqui? O problema é esse, a omissão. É a omissão. O pecado do Eli foi a omissão. E Deus foi claro. Você não os repreendeu. Você falou assim com eles, mas você não deveria ter deixado eles lá, você deveria ter tirado eles. Esse foi o problema. Você tinha poder para fazer isso. Você tinha autoridade, eu coloquei autoridade na sua mão para você fazer o negócio funcionar, e você não fez. Você fez de conta que você é igual você receber um salário para cuidar de uma gerência, você não cuidar. Você não é gerente, você não ganha para isso, então por que você não cuidou? Você tem que defender, irmão. Você não é pastor da igreja? Você não é líder? Ué. Você está fazendo o que aqui, irmão? Eu estou forçando texto aqui? Não estou, não. É isso que Deus está dizendo. Você errou fazendo-se os seus filhos execráveis e não os repreendeu. Você não repreendeu isso. Não está aqui. Ele falou, eu avisei você. Ele falou, eu te avisei, eu te dei tempo para você corrigir eles. Mas você achou que o povo tinha que afundar e seus filhos continuar no trono. Então, vamos lá agora. Versículo 14, ele diz, portanto, jurei à casa de Eli, que nunca, jamais será expiada a sua iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de alimentos. Ele falou, você pode fazer qualquer culto de libertação. Você pode fazer encontro com Deus, você pode fazer regressão, você pode quebrar maldição, você pode chamar qualquer pastor, que você quiser, Birigram, não vai ser quebrada a maldição. Isso está escrito aqui. Você vai procurar o cote lá, faz o que você quiser. Está escrito aqui, ó. Deus está falando, jurei a casa de Eli que nunca jamais será expiada a sua iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta. Não adianta trazer oferta, ele falou. Nem tudo a gente resolve com. Ele falou, não adianta você trazer, não. Porque você achou que, né? O problema é esse. Ele falou, não adianta. Trazer ofertinha de alimento, para consertar. Essa não vai passar, Deus falou. Era uma maldição que não poderia ser mais revogada na família dele ou quebrada, jamais. Então assim, aí a gente volta a dizer aquilo. A omissão, que é um troço perigoso, ela é muito mais perigosa do que talvez um assassinato. A omissão de um líder é mais perigosa do que o assassinato de um ímpio, o ímpio que matou o outro. Deu para entender o que eu estou falando? É igual o cara que tem poder. O cara tem poder, Deus usa ele, expulsa demônio, cura enfermo. Aí o cara pega aquele poder, começa a ganhar dinheiro da igreja para construir um império para ele. Deus não deu poder? Quanto mais é dado, mais é exigido. Então Deus está dizendo, eu te dei revelação, fiz você ver o mundo espiritual, te dei unção, e você vai fazer isso? Você não pode fazer isso não. Entende? É isso que está acontecendo aqui. Que uma omissão, que é uma coisa que parece que é simples, é cruzar os braços. Cruzar os braços para quem tem que agir é muito mais pesado do que qualquer pecado. Esse é o problema. Às vezes Deus coloca você para liderar uma família, um grupo, uma empresa, e Deus fala, não, eu vou botar você para fazer isso aqui. Então por isso, gente, que não é fácil não. É melhor agradar a Deus do que agradar a homem. Aí você está aqui na igreja pregando, a galera fica assim, pastor, pegou pesado. Não pegou pesado não, irmão. Pegou pesado não. O cara que tá aí denegrindo, ele sabe que ele está ouvindo. Você está tranquilo, você está em paz, você fala, nossa, hoje pegou pesado, né? Não é isso. Não é isso, porque existe uma cobrança para você não ser omisso. Porque quando você fala, você está fazendo a sua parte. Eu estou fazendo a minha parte. Eu já deixo com a minha parte pronta. Você lança a palavra e fala, é igual o pai tem que falar para os filhos, você não vai fazer isso não, está errado, você está errado. Aí, pastor, mas ele fez, mas você fez sua parte. Né? Você fez sua parte. Você falou assim, lugar da gente é na igreja, tá? Você não quer ir não? Você não quer ir não? Você tem que ir para a igreja, viu? Você sabe o caminho da igreja.
Tem que servir a Deus. Você não quer ir não? Eu não quero ir não. Aí, fica na sua conta. O pai fez a parte dele. Entendeu? É o pai que diz assim, ó, dentro de casa eu não quero que você vai me obedecer aqui. Senão você monta uma casa para você. Aqui dentro você não vai aprontar não. Então você tem que usar a sua autoridade dentro da sua jurisdição de autoridade. Não pode cruzar os braços. Né? Vocês estão aqui, lá atrás, lá. Você tem um pastor, tem um membro da igreja, aí vem uma criança lá, abre o bebedouro, aí, e a água está entornando. Aí você é membro da igreja. Você é membro. Sabe o que é membro? Você faz parte do corpo. Aí você fica de longe assim e fala assim, cara, o menino deixou a torneira aberta. Aí chamou, tem João. É filho de quem? É filho da Maria lá, ó. A torneira está aberta. Mas como assim? Pastor, a torneira ficou aberta a noite toda. Mas eu vi. O menino abrindo. Eu falei, mas você não fez nada? Você é membro da igreja. Você tem que chegar e falar assim, meu filho, que negócio, você está ficando doido? Fecha a torneira. Aí você ficar assim, ai, vai que a mãe vai ficar. Ué. É melhor a mãe ficar do que eu pagar R$1.000 de conta de água. Eu acho melhor. Entende? É tudo omisso. Eles falam assim, pastor, eu vi o menino arrancando aquela árvore ali, a planta ali. Você viu, irmão? Você não falou nada? Não me meto. Você não se mete, não. Você vai fazer o que aqui? Você é membro. Você é membro da igreja, você tem que ver, você tem que ajudar, você tem que zelar, tem que cuidar, tem que proteger. A gente protege a família, a gente protege o ministério, a gente protege a casa. Nós somos o sistema de defesa do ministério, nós somos o sistema de defesa espiritual do reino de Deus. Ninguém vai falar mal de Deus, não. Está no lugar, o cara começa a falar mal de Deus, eu falo, fecha sua boca, cara. Você vai falar mal de Deus? Quem é você falar mal de Deus? Não vai falar mal de Deus aqui não, rapaz. Então, é uns negócios, então vamos prestar atenção. Omissão é um pecado perigoso. Omissão é um pecado perigoso, principalmente para quem foi chamado para agir. Ok? Fala, irmão. Fala, está errado, ó, não faz isso não, ó, não vai lá não, vai falando. E o resto você fica tranquilo. Você tem que ter o senso de dever cumprido. Falei. Isso é o trabalho de profeta. A gente dá um recado. O empresário vai ficar chateado, não é problema do empresário, né? Mas você falou. Deus faz o seguinte, você fez sua parte, fique em paz, agora deixa ele comigo. Agora eu posso fazer. Entende? Versículo 14, nós vimos essa omissão. Nós estamos terminando. Versículo 15. Samuel ficou deitado até pela manhã. E então abriu as portas da casa. Deus revelou tudo isso para ele que vai fazer. Vou fazer uma coisa grande. Vou punir a família de Eli, a casa de Eli. Ele foi para a cama normal. E pela manhã, com essa revelação na cabeça, abriu as portas da casa do Senhor, fez o serviço. Se é outro, ficava assim, eu recebi uma revelação de Deus, eu estou assim, não consigo me mexer. Não, ele levantou, foi de boa, foi lá, abriu a porta, cuidou do serviço dele, normal. Entende? Normal. Não mudou o procedimento dele, as obrigações dele, porque achou que ele agora é o detentor das revelações de Deus. Ele continuou, ele foi transformado num profeta, porque ele ouviu a voz de Deus, mas continuou agindo como servo. Entende isso? Porque agora Deus fala comigo, eu não vou abrir porta desse negócio não. Agora eu sou profeta. Não, o menino foi lá, abriu a porta, versículo 15, da casa do Senhor, que é o tabernáculo, porém temia Samuel relatar essa visão a Eli. Ele falou, puxa, eu vou ter que falar isso com Eli, cara. Ele falou, você vai ter que falar. Não queria falar, né, rapaz? Não queria falar esse negócio para ele. É isso, que esse sentimento que ele está tendo de Deus falando, você vai falar porque você é profeta, e ele está sentindo que não quer falar porque ele sabe que não vai ser fácil. É o pregador que tem uma mensagem, mas ele fica com pena. Entende? Ele fala, puxa vida, vai que o cara vai ficar chateado, poxa. Por isso que a gente tem aqui o Samuel provando o respeito dele por Eli, né? Ele está com medo, mas ele vai honrar a Deus. Ele vai crucificar as vontades dele como profeta. Ele vai honrar, porque Deus quer que ele fale. Mas ele tem um respeito por Eli. Ele está recebendo um chamado do próprio Deus,
está vivendo a sua rotina normal de trabalho. No versículo 16, então ele chamou Eli. O garoto de 12 anos chamou Eli, tipo assim, né? Você é empregado do cara, você é funcionário do cara. Você entende? É o coroinha que vai ter que falar com o padre, cara. Rapaz, não é fácil não. E quando a admoestação vem de baixo para cima, é porque o trem está feio, rapaz. É igual um filho que fala com o pai: ô pai, você não vai na igreja não? Ô pai, o senhor não é crente? Por que o senhor não frequenta os cultos? Nossa, o trem está feio, a pessoa. O filho fala isso com você. A criança quer vir para a igreja, você não quer vir. É porque o trem está feio. Né? E agora o menino vai ter que falar. E disse Samuel, meu filho, disse ele, eis-me aqui. Ele chama ele, né? Que está diante do Eli. E mesmo assim ele fala, eis-me aqui. Ele não está enxergando direito, por isso que ele está falando isso. Ele está dizendo, por submissão, eis-me aqui. E porque também ele tem que dizer que ele está ali, porque o homem não enxerga. A visão do homem fechou. Por isso que ele sinalizava quando ele estava próximo. Porque o Eli chamou ele e ele disse, eis-me aqui. Versículo 17, ele disse, qual é a palavra que te falou, Deus? Peço-te que não me encubras. Assim Deus te faça. E outro tanto, se me encobrires alguma palavra de todas as que falou. Ele sabia. É o homem acostumado a mexer com Deus, então ele sabia. Vamos falar. Ele já está preparado, né? Que ele já estava assim, com o telhado dele já estava trincando, né? Ele falou, fala aí o que Deus falou com você, irmão. Né? Não me encobre nada. Nesse ponto aqui o Eli já percebeu que a ordem profética já foi invertida. Ele já percebeu. Ele falou, Deus já tirou o manto de mim e já colocou sobre o menino. Ele está esperto, né? Porque antes as pessoas sabiam daquilo que Deus falava através dele. Mas agora ele vai ter que saber o que Deus fala através do menino. Inverteu, tio. Versículo 18, então Samuel lhe contou todas aquelas palavras. Aí você imagina, ó. Deus vai punir sua casa. Aí ele... Nada lhe encobriu. Falou do mesmo jeito. Ele deve ter transmitido redondinho o que Deus falou. Por isso. Por causa da sua missão. Não foi isso que Deus falou? Por causa da sua missão, Deus vai punir sua casa. E não tem jeito de reverter. Você pode fazer o que você quiser. Você pode ir para onde você quiser. Pode fazer cura interior, quebra de maldição e ir para o encontro com Deus. Não vai resolver. Ele deu aquela tremida assim, né? Entendeu? Acho que a partir de hoje pouca gente vai no encontro com Deus de novo. Eu já fui também, fui 2 vezes. Para aprender quando devia ir nunca mais. Eu falei, vou para me aprender. Quando eu voltei no encontro com Deus, eu conversava até com formiga e borboleta. Conversava. Ficava olhando a borboleta falando para ela, você é tão linda, é doida. Corre atrás de avião. Aí passa uma semana, você descobre que você é normal, que você é pecador, e você sofre. Estava tão próximo de Deus, e agora eu estou aqui, né, com raiva novamente, eu não mereço ser salvo. Aí dá um efeito colateral, o cara fica doido. Para desviar é daqui para ali também. A maioria desvia. Então nós temos aqui. Então Samuel contou todas aquelas palavras, nada lhe encobriu e disse: Ele é o Senhor. Né? Faça o que bem pareceu aos seus olhos. É lógico que ele vai fazer, né, Eli? Ô Eli, você tem dúvida disso, Eli? Você não tem dúvida não, né, Eli? Tipo assim, né? Ele é Deus, né? Pode fazer o que ele quiser. Ele já sabia. Então a experiência do Eli com Deus, que está sustentando essas palavras aqui, está falando por isso. Ele é Deus, não tem jeito não. Versículo 19, crescia Samuel e o Senhor era com ele. E o Senhor era com Samuel. 12, 13, 14, 15 anos, Deus com ele. Nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Tudo que ele falava acontecia. Entendeu? Deus era com ele, então quando ele abria a boca e falava, porque Deus estava falando. O cara profetizava, Deus ia e respaldava. Quando ele falava, Deus ia junto com ele. Profetão, né?
Dei uma palavra. Cresceu e teve as suas palavras respaldadas por Deus. Tudo era confirmado no mundo espiritual, isso revela a autoridade dele. Ele era tão forte que ele virou juiz, virou sacerdote, profeta. 3 ofícios num homem só. Versículo 20. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. Por que confirmado? Porque tudo que ele falava acontecia. Tudo que ele falava acontecia. Ele falava, não tinha meia conversa não, irmão. Um negócio assim, falava, você vai acontecer isso com você. Não é igual hoje não, que o cara fala as coisas com a gente, né? O cara fala, você vai mês tal mês você vai ver o que vai acontecer. Isso não quer dizer que isso não acontece, que Deus não usa pessoas para isso. Deus usa, tá? Mas tem muita gente que acha que Deus usa, mas Deus não usa, né? Eu recebi uma palavra da mulher, falou assim, mês tal, você vai ser o seu mês mais próspero. Foi o pior mês da minha vida. Deus que me livra. Deus que me livra. Quem ela botou a mão aqui na igreja, perdeu o ministério. Quem estava aqui sabe o que eu estou falando. Nunca mais teve aquele ofício. Então tem coisa que não é assim, né? Tem que tomar cuidado. Mas profeta é profeta, né? Profeta é de verdade, quando fala, sai da frente. De verdade, né? O cumprimento da profecia é o que respalda o profeta. Isso está na Bíblia. Cumpriu? Cumpriu. Cumpriu. É igual os profetas que ficaram profetizando nas igrejas, juntou todo mundo aí, para profetizar que o Bolsonaro ia ganhar. Eu fiquei olhando aquele negócio, todo mundo falando, o profeta americano, quem vai? Meu Deus do céu. Já começou. Ou vocês não viram isso na televisão? Vocês não viram isso na internet? As igrejas, que já está dominado, agora já está dominado. O diabo rindo da cara dos bestas, porque Deus está só olhando, né? Mas como assim? Mas não estava falando. Profeta americano, profeta brasileiro, movimento, não sei o quê, e falando, bandeira. Fomos num congresso que os meninos estavam ali, levantaram um monte de bandeira, deu num congresso de igreja. Meu Deus do céu, gente. Aí virou, né? Cadê a profecia? Cadê os profetas que apareceram na internet? Dá vontade de pegar e listar todo mundo, as igrejas, para poder editar e colocar lá assim, vocês que falaram aí que ia dar tudo certo. Não, o que vocês falaram? Vocês confiaram no Messias errado, eu acho. Esse foi o problema. Isso. Quando virou idolatria, o ídolo foi tombado. É assim que Deus faz. Quando você cria um ídolo, Deus derruba os ídolos. Ou você nunca leu a Bíblia. Idolatra pastor. Idolatra pastor. Coloca pastor na frente de Deus, daqui a pouco ele está tombado no chão. Idolatra. E vai o pastor que você achar também que ele é alguma coisa, ele tem que toda hora falar, eu não sou nada. Toda hora tem que avisar o pessoal, gente, se apega em Deus. Ele tem que falar. Gente, se apega em Deus. Não se apega em homem. Gente, se apega em Deus. Confia no Senhor. Tem que falar, pastor. Não vai ficar com a boca fechada, não. Avisa o povo para lembrar disso aí, porque senão eles vão esquecer. Eles vão esquecer porque você não falou. E daqui a pouco você vai virar ídolo, e quando você virar ídolo, você vai fazer assim, Nenhum ídolo fica de pé diante de Deus. Nenhum. Então nós transformamos um homem num ídolo. Lógico que vocês não, né? Porque vocês são tudo gente boa. E o ídolo tombou. E está tombado. Ok? E o ímpio está morrendo de rir. E as potestades do inferno estão nadando de braçada nesse país. Ou não? Ou não? Nós não temos um faraó? Ou não temos? Temos um faraó ou não temos? Temos um Nabucodonosor ou não temos? Não, porque nós quem, meu irmão? Nós quem? Você que não sabe nem o caminho da igreja? Você que nem ora, você que não jejua, você que não lê a Bíblia, você acha que estudar a Bíblia não é importante? Nós quem, meu irmão? Você vai ser igual o Samuel aqui, que vai levantar a voz de Deus novamente? Você vai ter que pisar onde ele pisa. Então, melhor ficar quieto, que a coisa não está boa para nós não, tá certo? Não está boa para nós não, para o nosso lado, nesse negócio de a igreja vai dominar. A coisa não está legal para nós. Tá? E nós já vamos para muito tempo já com esse negócio,
E vamos baixar a bola e vamos botar a cara no chão e pedir perdão para Deus. É isso que o povo tem que fazer. O povo brasileiro tem que aprender a colocar a cara no pó e chorar e falar: Deus, perdoa porque nós erramos. Perdoa porque nós confiamos em pessoas e não confiamos no Senhor. É isso que tem que fazer. Quando as igrejas se prostrarem e parar de ficar um aí atacando o outro, você vê na internet, agora é fuxico gospel, falar mal de igreja. O outro lá, não, que a igreja, só falar mal de igreja. A igreja já tem o diabo para falar mal. A igreja já tem inimigo. Nós já temos os nossos inimigos espirituais. Então não precisa de um ficar atacando o outro. Então, meu amigo, cada um tem que caçar um jeito de buscar Deus, se humilhar, porque senão nós vamos ser moídos. Nós vamos apanhar igual pandeiro, igual nós estamos apanhando. Um país que empresário não tem valor, gente honesta não tem valor, está aí. Então continua aí, achando que nós estamos poderosos. Nós estamos precisando de um tempo de humilhação. A gente tem que se humilhar diante de Deus. Porque nós não estamos bem, não. Tá? Esse negócio de igreja, assim, tá, não sei o quê, eu fico só olhando. Nós vamos construir uma igreja. Certo? Uma igreja. Para quantos? Quantos tem aqui? Isso aqui que é igreja. A igreja metodista é isso aqui, ó. Não é aquele povo que vocês vão ver de noite aqui, não. Não é esse povo, não. A igreja metodista é isso aqui. Isso é o povo que ora, o povo que busca. Então, assim, precisava da igreja daquele tamanho? Não precisava. Não precisava. Quer dizer, mas o sistema estava fazendo a gente avançar. Mas a igreja metodista é menor do que vocês imaginam. O povo que ora, que busca e coloca dinheiro nessa igreja é menos gente do que vocês imaginam. Vocês não sabem. Talvez um dia eu vou fazer vocês saber. Vocês estão pensando que esse monte de gente está na igreja aí, de peito aberto, estão colocando dinheiro para ajudar a igreja? Não estão. Deus está fazendo através das pessoas que confiam, gente que tem fé, gente que ora, gente que busca, gente que se esforça. Por isso. Mas a igreja metodista é menor do que vocês imaginam. Menor do que vocês imaginam. Não é aquele tamanho, não. Eu nem me iludo. Eu vejo aquele monte de gente assim. Eu fico lá atrás olhando, um esbarrando no outro, procurando lugar. Falo, meu Deus do céu. Mas eu sei exatamente quem é que ora pela igreja, quem é que luta pela igreja, quem é que fala, eis-me aqui. Eu sei exatamente. Eu não me iludo com isso, não. Vamos lá. Essa escola bíblica hoje está boa. Versículo 21, a gente termina. E continuou o Senhor a aparecer em Siló. Graças a Deus, Deus começou a aparecer toda hora agora. Por quando o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Então nós temos aqui um Deus que se manifesta novamente porque tem um homem de Deus agora. Enquanto o homem de Deus está ali, que é o menino de Deus, Deus está manifesto no meio do povo. Aí a história vai mudar. Eu quero dar rapidamente para vocês 7 aspectos do chamado de Deus na nossa vida. 7 aspectos do chamado de Deus na nossa vida, resumindo tudo. Número 1, o chamado de Deus é inconveniente para a carne. Por isso que ele chamou ele à noite, dormindo. A nossa natureza não vai querer responder ao chamado de Deus, não vai querer responder à vontade de Deus. E a gente tem que agir pela fé para responder à voz de Deus. E tem que crer. Se for pela nossa natureza, a gente fica dormindo. A gente não vai fazer nada. Número 2, o chamado de Deus encontra um coração que está ansioso para servir. Lembra que o Samuel servia. Então Deus está procurando um coração servidor. 3, o chamado de Deus vem com confirmação. Você vai ver que teve a confirmação aqui. Ele chamou uma vez, chamou 2 vezes, aí o profeta falou, Deus está chamando, está confirmado. Sempre tem confirmação. 4, o chamado de Deus é conhecido por um espírito submisso. Ele era submisso ao seu líder, e você percebe que mesmo diante da dificuldade espiritual que o líder estava vivendo, o Samuel continuava a honrá-lo e a servi-lo. 5, o chamado de Deus sempre virá com um custo. Lógico, não é fácil. Tem um custo para isso, né? 6, o chamado de Deus sempre deve nos manter humildes. Humildade é o que não falta em Samuel. 7, o chamado de Deus sempre será reconhecido pelos outros. Toda pessoa chamada vai ser reconhecida pelos outros. Deus vai confirmar isso para outras pessoas. Não vai ter como negar o chamado dessa pessoa, porque sempre haverá pessoas que vão testificar e vão confirmar o chamado. Amém? Fechamos por hoje. 10h06. Amém? Parecia que era um capítulo pequenininho, mas não foi tanto, né? Oi? Rendeu. São as informações muito importantes para a gente, não é verdade? Se vocês quiserem fazer algum comentário, gente, fica à vontade, tá?
Renatinho está com o microfone aí, vocês precisam usar o microfone. Ok? Você vai fazer algum comentário relevante? Pastor, Sim. no versículo 9 aí, nós notamos ver que Eli, mesmo sabendo que Samuel teve aqueles chamados, ele não sabotou Samuel. Ele poderia, como líder, poderia ter sabotado Samuel ali, naquele chamado. Ele fez Samuel entender que era Deus que estava chamando. No versículo 11, fala tinirão. Aí nós vemos aí muitas vezes, tinha uns cientistas, eles falaram com suas vozes, né, falaram assim, como que nós conseguimos uma frequência para quebrar uma taça, no som, no agudo, né? Podemos ver que aqui, o próprio Deus falou assim, tipo assim, passou para Samuel, para que o povo venha entender que Deus estava falando através de Samuel, era uma frequência diferente, onde que o povo entendeu que pelaquela frequência era Deus que estava falando com o povo, que a mudança, né? E aqui fala, naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo que tenho falado. E o Samuel, como que era aprendiz de Eli, também não se levantou contra Eli. Apesar de ser um garoto, né? Apesar de ser um garoto. Ele vai ser um canal depois, ele vai amadurecer para poder... A punição para a família de Eli vai sair debaixo da unção do Samuel, né? Não vai ter jeito, né? Mas é interessante a obediência dele, né? O chamado. E outra coisa, o Eli, ele poderia sim tentar sabotar, né? Mas não ia conseguir, né? Porque se levantar contra uma escolha de Deus é se levantar contra Deus. Então a situação dele ia ficar tão feia. O Eli era um homem que ele começou a ter consciência, só não tinha força, né? Ele tinha consciência de que o ministério dele estava acabando e que ele não conseguia controlar os filhos e que ele não tinha força mais. E quando ele sabia que ia acontecer alguma coisa, por isso que ele falou, Deus é Deus, né? Não tem jeito. Ele já estava prevendo isso, né? Porque ele não era bobo, o cara mexia, ele era um juiz. Ele era um juiz, era um sumo sacerdote, era o cara que era conectado com Deus, ele conhecia Deus, então ele sabia que mais cedo ou mais tarde Deus ia acabar com aquela festa. Então, assim, quando chegou, mas ele fez o caminho certo aqui, né? Fez o caminho certo. Você vê que era um homem que tinha uma autoridade, você vê que ele profetizou na vida da Ana lá e você vê que a coisa acontece, né? Então, o homem também vai ter filho, vai ter filho, Deus vai te abençoar. Aí, ele teve filho mesmo, não tem jeito não. Ok? Tá tudo certo? Só queria fazer umas considerações também, pastor. Considere. Algo no discorrer do texto que eu achei muito interessante, que a gente vê desde o capítulo 2, que Samuel ele já servia, né? Mas aqui a gente entende que ele não conhecia a voz de Deus. Então, quando a gente traz para o nosso cenário, né, da atualidade, a gente pode interpretar que nem todos que estão à frente, né, na liderança, ou que estão servindo na igreja, efetivamente também conhecem a voz de Deus, né? E aí, quando todo o Antigo Testamento é algo profético, né, que ele sempre vai apontar para Cristo. E aí a gente vê que após a terceira vez que Samuel foi entender que era Deus chamando ele. E eu acho que isso também pode ser uma alusão profética ali do terceiro dia, que foi após a ressurreição de Cristo, que a gente pôde também ouvir a voz de Deus e entender o chamado dele para a igreja. E só após, quando a igreja ouve e entende o chamado de Deus, que aí a gente vai ter essa mudança de ministério, que é o que aconteceu com Samuel. Mesmo ele estando servindo, mesmo ele estando ali no templo, ele só teve essa mudança após ele ouvir a voz de Deus, ele conhecer a voz de Deus. E a gente só vai entender isso após a morte de Cristo, quando a gente entende que Jesus morreu e ali, né, na cruz para salvar e para remir a igreja, e aí a gente vai poder ter um ministério transformado, a nossa vida renovada, né, isso tudo acontecer na nossa vida, que é a pregação de hoje, né, o estudo trouxe de hoje. Só essas considerações que eu acho. As analogias dos números é isso mesmo. O número 3 é um número de equilíbrio, né? Até as 3 vezes que foi falado, a Bíblia mostra
as testemunhas, de 2 a 3 testemunhas, né? A testificação do chamado dele também feita através de três palavras, né? 3 chamados de uma vez para testificar. Porque o número 3 é o número de equilíbrio. A analogia que você fez, ela é boa, né? Ela é isso aí, exatamente. Você colocou a questão de Cristo, não tá de forma objetiva, mas a gente sabe que é isso. O propósito do 3 é isso aí mesmo. Né? Assim, a gente tem que ser capaz de fazer essas reflexões, né? É um tema também para mensagem, né? Para pregar. Isso aí, legal. Ok? E aí, tá tudo certo? Como é que tá? Ficou dúvida, gente? Podemos seguir? Amém. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, nós te agradecemos, porque nesta manhã podemos estar diante da Tua palavra e podemos crescer um pouco mais a partir dela. Senhor, nos dê um dia de paz, um dia de bênção, um dia de vitória. Prepara a nossa vida para que a nossa comunhão nesta noite seja completa. Nós queremos consagrar esse tempo ao Senhor, já agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Ruach Hashem v'nachala Ruach v'nachala Ruach v'nachala Ruach Hashem Ruach Chochma u'Bina Ruach Eitzah u'Gevura Ruach Das v'Yiras Hashem Ruach Chochma Ruach Eitzah u'Gevura Ruach Das v'Yiras Hashem. Oh, oh, everyone together with the harmony. Let me hear you. Let's hear you.
Hashem Ruach Chochma Bina Ruach Eitza Gebura Hay Ruach Das Hey Das Hashem. Let's hear it together, let's go. And he died, died, died. Died, 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 died. Ruach Hashem. One more time, even louder than that. Even Achala. Even Achala. Even Achala. Ruach Hashem. Together. Ruach Chochma Bina. Ruach Eitza Gebura. Ruach Das. Miras Hashem. Ruach Chochma Bina. Ruach Eitza Gebura. Ruach Das. Midas Hashem. Let's end it off strong one more time. Ivan Avachala. Enachala. Ivan Avachala.